Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou o pastor Isaías, nós estamos iniciando agora mais um curso no Legacy Logos, então seja muito bem-vindo, se assente, pega o seu caderno, a sua caneta e vamos juntos aprender um pouquinho, né? O curso que nós estamos iniciando, hoje é a primeira aula, é o curso dos Impérios Bíblicos e hoje nós vamos falar especificamente do Império Egípcio, tá bom? Então já gostaria que você tivesse em mente aí que nós precisamos nos situar na história aqui. Logicamente nós estamos falando antes de Cristo, nós vamos traçar um paralelo geral aí, trazer um contexto geral, bem resumidamente, porque nós estamos falando de cerca de aproximadamente 3.000 anos de história. Então a gente tem que traçar pontos cruciais e eu vou me delongar mais a respeito quando a história do povo do Egito, desse Império Egípcio, converge com a história do povo hebreu, com a história da Bíblia. E eu já te aconselho, eu preciso que você tenha aí também, já se preparando para estudar, e se quiser depois ver essa aula novamente, que você leia Gênesis e o livro de Êxodo, os dois primeiros livros da Bíblia aí atribuído à autoria a Moisés. É o que nós chamamos os livros que estão na divisória como Pentateuco, os dois primeiros, né, aí. Gênesis e Êxodo, porque é onde a maior parte da história do povo egípcio, desse império, vai estar situada. E aí você precisa entender que nesse tempo da história nós estamos falando da Idade do Bronze, que é aproximadamente aí entre 3.300 a.C. e vai até 700 anos antes de Cristo. Por que Idade do Bronze? Anteriormente, a 3.300 a.C., o metal que era mais conhecido aí era o cobre. E o cobre ele era um metal frágil, um metal que ele não tinha tanta firmeza, ele era mais maleável. E aí, então se descobriu nessa época que o cobre mais o estanho, ele formava junto o bronze, que era uma liga metálica bem forte, bem duradoura, que consistiu aí nesse período. Então os grandes impérios que foram descobrindo armas com essa composição, eles começaram a dominar o mundo, eles começaram a dominar o mundo que nós conhecemos à época. Então nós estamos falando aí dessa faixa da história, tá? Que é a faixa da Idade do Bronze. E aí nós vamos nos delimitar basicamente a delongar um tempo maior quando começar a história do patriarca Abraão. Então esse é o primeiro ponto aí que você precisa ter em mente, que a gente está tratando essa idade histórica aí. O segundo ponto que a gente precisa se ater é a respeito da geografia do Egito. Então a geografia do Egito, nós vamos colocar um mapazinho para você dar uma olhada, tá? Então olha esse mapa aí que está na tela. A geografia do Egito, ela consiste na geografia do Nilo. Então o Egito, ele se formou, né, como uma porção de tribos que habitavam a região do Nilo, e essas tribos eles começaram a se unificar e começaram juntos a formarem estados, províncias, até existir uma unificação, até vários desses povos, dessas tribos, se organizarem e formarem uma das maiores civilizações antigas que nós conhecemos, que é a civilização do Império Antigo. E é uma civilização que até hoje os estudiosos eles ficam vislumbrados com a capacidade organizacional do povo egípcio aí, né? Então vamos lá. Por civilização egípcia se aglutinou em cerca de 3.100 a.C., no que hoje nós conhecemos ali como Egito, Sudão, Eritreia, Etiópia e Somália. Nessa região eles começaram a se aglutinar, a formar, a se organizar, e aí é o que nós chamamos da Idade do Bronze, com essa formação de um Egito único, de um Egito formado, um Estado egípcio. E aí você precisa entender como que funcionava. Nós tínhamos dois tipos de Egito. O Egito que era caracterizado pelo Alto Egito e o Baixo Egito. O Baixo Egito era formado ali aonde o Rio Nilo ele desaguava
no mar Mediterrâneo, então era a baixada do Rio Nilo. E o Alto Egito era formado pelas regiões montanhosas, que elas vinham lá desde as nascentes do Rio Nilo, na Tanzânia e no Congo. Então a gente tem o Rio Nilo formando no Alto Egito, ele vem descendo a baixada, descendo esse vale até chegar no Baixo Egito. No começo da formação do Egito em si, essas duas regiões, a do Alto Egito e a do Baixo Egito, eles viviam em conflito, até se formar o que nós chamamos de o Egito unificado, tá bom? E aí nós precisamos agora ir para a segunda etapa. Nós já falamos dessa formação do Egito. O Egito se formou com base no Rio Nilo, ao redor do Rio Nilo, porque afinal, nessa antiguidade, essa civilização antiga, onde existia água, existia vida. Então, com a seca na região da África, com os ventos secos e cada vez mais secos se aproximando e afunilando, porque existem alguns estudos, e aí eu não vou me delongar muito nisso porque é um tema que a gente vai ter que se debater muito aqui, mas existem alguns estudos para dizer que essa África, que é chamada de África Branca, que é a África do deserto, ela era completamente cheia de verde, era uma floresta tropical, mas então houve uma mudança climática e com essa mudança climática ela foi se desertificando, e ao se desertificar, uma consequência clara dessa desertificação seria a população ir concentrando aonde existia vida, aonde existia plantação, aonde existia rios. E então um rio proeminente, muito forte, regular dessa época é o Rio Nilo, que até hoje é base da vida ali para o Egito. Basicamente, é o Nilo que comanda essa região aqui no período do bronze que nós estamos falando. Então a sociedade egípcia ela se organizou ali. E o Rio Nilo, ele tem uma inundação anual, tá bom? Que é provocada pelas chuvas que vêm nas zonas tropicais, na nascente. Essa inundação ela vem irrigando toda a corredeira do Nilo, vem descendo as montanhas e vem irrigando e vem enchendo, que é o chamado da época de cheia, né? Essa época de cheia ela é bem irregular. As chuvas elas são bem irregulares, então você consegue prever quando existem essas chuvas. E elas são basicamente de julho a outubro, o período de cheia do Rio Nilo, o período de chuva. E aí, para isso, você conseguia então, como a agricultura, se desenvolver com base no mapeamento do período de chuva, o período de seca e o período de safra entre safra. Então, as civilizações que começaram a se plantar na beira do Rio Nilo, eles aguardavam esse período de cheia, e aí, logicamente, em novembro a fevereiro, eles começavam a plantar com o solo já um pouco mole, e aí eles começavam a colher já com o solo um pouco mais duro, entre março e junho, né? E aí a gente tem, então, as principais agricultura, né? O que eles plantavam no Egito? Eles plantavam trigo, que era utilizado para a fabricação de pão, eles plantavam cevada, que era utilizada para a fabricação de cerveja, e eles plantavam o linho, e o linho era utilizado para fazer roupa, e o linho é uma planta. Eu achei que o linho era algo que vinha do animal, mas na verdade o linho é uma planta, e aí eles tiravam para fazer os tecidos, as roupas. E aí é interessante que além disso eles também tinham agropecuária, mas a agropecuária ela era em menor número. Por quê? Como a base da existência do povo egípcio era o Nilo ele fornecia o plantio, e aí com a sua cheia ele regava a terra ela ficava fértil, e aí facilitava para você plantar. E aí com o desenvolvimento das religiões, que nós vamos entrar em outro capítulo, eles adoravam alguns tipos de animais, e eram os animais comuns, né, que a gente tem, que seriam como os asnos, os carneiros, cabras, porcos, aves, bois, e esses animais eles eram adorados como deuses. Então, sendo adorados como deuses, eles não consumiam. Quem tinha o poder de consumir esses animais eram ou os ricos, porque eram favorecidos pelos deuses, ou então o próprio faraó e toda a sua comitiva, porque ele se auto-intitulava Deus também. E aí, então, eles consumiam. É por isso que quando você começa a ler finalzinho de Gênesis e início de Êxodo, você vai perceber que José e todo o seu povo, eles ficaram na terra de Gozém, porque era uma terra distante,
porque os egípcios abominavam pastores, pessoas que cuidavam de ovelhas e se alimentavam de ovelhas, justamente por essa adoração aos animais que eles tinham. Eles consideravam abominável comer um animal. E era uma forma de controle também que o faraó tinha sobre os alimentos, né? Olha, vocês não podem comer isso porque é algo escasso, algo que nós não temos em grande quantidade, e se vocês comerem, vocês estão matando, se alimentando de uma deidade do povo egípcio. Era um crime fazer isso. Matéria-prima. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. O Nilo, ele fornecia basicamente como matéria-prima argila e o papiro. A argila ela era para fabricação de cerâmica e de tijolos, e o papiro era para escrita. Então aqui a gente já tem, há muito tempo atrás, numa civilização completamente primitiva, o desenvolvimento de uma arquitetura e de uma engenharia avançada, e a gente já tem aqui a escrita no papel, que era utilizado o papiro. Eles faziam ser como se formasse um papel, logicamente não é o papel como nós conhecemos hoje, mas eles colocavam essa planta e escreviam, redigiam nessa planta com o tipo de escrita que nós vamos falar um pouquinho mais para frente aqui. No Egito, é importante salientar isso, que o Egito não possuía madeira, porque era uma região muito, vamos assim dizer, úmida com brejo, então não se formava grandes árvores. Era uma região mais úmida, que você formava algum tipo de, como nós dissemos aqui, a cevada, o trigo e, deixa eu voltar aqui, cevada, o trigo e o linho, que eram plantas regulares. Você não conseguia ter árvore. Então eles importavam árvores do Líbano, onde é hoje, né, o atual Líbano, a região da Fenícia, à época. E também o material que era utilizado para construir as pirâmides, eles também eram importados. Eles vinham basicamente do deserto do Sinai ou do deserto da Núbia, do outro lado. E aí o que é algo assustador, que é uma região um pouco distante para você trazer para o Egito, para você construir. Eles faziam esse tipo de importação, traziam para o Egito e a partir dali eles construíam a sua civilização. Feito isso, a gente precisa entender como que se formava a política do Egito, como que se construiu essa cultura milenar do povo egípcio, eles se organizaram politicamente falando. E aí a primeira coisa que a gente tem é o seguinte: o Egito ele se formou, unificou aproximadamente em 2700 aí, antes de Cristo. E aí ele foi cair, esse império, essa organização política do faraó, ele foi cair cerca de 332 ali antes de Cristo, com Alexandre o Grande, quando já veio essa cultura helênica para dominar a região, né? E aí a gente tem, eu separei, pelo menos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 períodos do Império Egito Unificado. A gente já tem aqui períodos entre cada um desses, mas eu separei esses aqui para a gente falar um pouquinho. Primeiro é o período primitivo, é o período quando o Egito começou a se estruturar, e aí é 3000 a.C. a 2575 a.C. Nesse aqui começou a existir um movimento de unificação tribal entre o Baixo e o Alto Egito. Eles começaram a se organizar. Essas tribos começaram a se categorizar e a fazer aliança entre elas para formar um grande estado. E aí a gente tem o segundo, que é o período do Reino Antigo, que é de 2575 a.C. a 2134 também a.C. E aí o Egito se organizou como um poder estatal. Aqui a gente já tem essa primeira estrutura de poder ganhando força. É nesse período que se construiu as primeiras pirâmides, tá? Mas, no entanto, a gente teve aqui uma grande seca. E aí essa seca ela ruiu esse poder, esse império, e aí começou a ter um pouco de divisão aqui econômica, essa crise econômica, e o Egito se fragmentou. E aí a gente tem um período intermediário de grandes conflitos, de divisão do Egito, mas logo depois você tem o Reino Médio, que é de 2040 a 1550. E esse Reino Médio, ele é basicamente caracterizado por uma invasão estrangeira. O que é essa invasão estrangeira? Asiáticos.
eles vieram para essa região e eles começaram a dominar essa região. E o Egito foi dividido em basicamente 40 províncias. E cada província tinha o seu próprio governador, aquele que governava essa região. Mas então a gente tem outro período intermediário, né, que a gente está migrando. E aí depois desse período intermediário existe o período do Reino Novo. E aí esse período do Reino Novo ele vem de 1550 a.C. até 1070 a.C. E aí é esse período aqui que é o mais interessante para a gente, porque nós vamos tratar aqui do reino bíblico, do período bíblico. Começando aí o período bíblico. Esses Íquissos, que eram esses descendentes aí asiáticos que estavam dominando, eles são expulsos e aí começa a formar novamente um exército unificado e um Egito totalmente unificado entre o Baixo Egito e o Alto Egito. E aí eles se unificam e ao se unificarem, eles começam agora a criar novas pirâmides e aí que entra o famoso Ramsés II, que é citado na Bíblia no período da escravidão do Egito, tá bom? Posteriormente a ele, a gente tem a época tardia, que aí estamos caindo já o Império Egípcio, ele já está degringolando, e aí que é entre 1070 a.C. a 332 a.C. E aí o Egito ele começa já cada vez mais a entrar em descenso e simplesmente acabar como um grande império, ele já não ganha uma relevância, tá bom? E aqui agora eu quero falar um pouquinho para vocês do poder do faraó e da constituição social do Egito, para você entender, e aí depois disso a gente vai entrar na religião, tá bom? Primeira coisa, o faraó, ele tinha o poder absoluto, ele era considerado Deus. Ele somava o faraó com a unificação do império, do Baixo Egito e do Alto Egito, ele somava as duas deidades de um império e do outro e ele era considerado o faraó, o Deus de todo o Egito. E ele, além disso, ele fazia um sistema de escravidão dos povos, que era chamado de corvéia. O que é a corvéia? A corvéia é uma escravidão temporal. Sempre que o faraó precisava de um trabalho escravo por determinado momento, ele acionava essa corvéia. E ela primeiro atingia os estrangeiros. Então, se você era um estrangeiro e morava no Egito a esse tempo, e o faraó precisasse construir algum palácio, ele convocava todos os estrangeiros e esses estrangeiros eles iriam trabalhar em um trabalho escravo, com uma mão de obra escrava para ele. E aí, lógico, você precisa ter em mente aqui que esse trabalho escravo, ele não é um trabalho escravo como nós conhecemos hoje. Um trabalho tão duro como foi o período da escravidão com os nossos queridos irmãos africanos. Esse era um trabalho que gozava de uma certa liberdade. Era um trabalho duro, mas eles poderiam acumular propriedades, poderiam ir para casa, dormir. E essa era um estilo de escravidão que só existia basicamente no Egito, essa corvéia, que era quando essas comunidades urbanas elas eram confiscadas pelo faraó e o faraó ele começavam a demandar esse trabalho escravo. E aí a gente tem os aspectos sociais do Egito, que são aspectos bem interessantes, porque o Egito ele se destacava frente aos outros impérios que nós vamos estudar aqui. O primeiro ponto era o urbanismo. O povo do Egito eles tinham uma organização em sua arquitetura, e ele tinha uma organização como sociedade que era bem peculiar. Eles tinham as grandes prefeituras e os grandes centros religiosos agrupados e tudo à margem do rio, e era tudo muito avançado para a época. Tanto é que se você pegar as 7 maravilhas do mundo antigo, quando você pega as pirâmides, elas são basicamente as únicas que ainda estão em pé até os dias de hoje. Alguns historiadores e outros mais eloquentes e apaixonados, eles acham que essas construções elas foram feitas por extraterrestres, não é verdade? Mas eu não quero entrar aqui nesse ponto, que aí já nós vamos viajar no ponto aqui. Outro ponto interessante desse desenvolvimento social era a escritura e o papiro. Eles já tinham o hieroglifo, né? Que é uma forma de escrita por sinais, por desenhos, e eles já tinham um formato de papel. Então, pensa numa civilização que era avançada,
porque ele já se comunicava, ele já deixava registrada essa escritura. Além disso, o Egito se destacava pela medicina. Eles tinham um sistema médico muito avançado. Por exemplo, eles tinham manuais do corpo humano, de cada órgão, da funcionalidade de cada órgão. Eles tinham, por exemplo, um sistema avançado de conservação, né? Que é o que nós chamamos de mumificação hoje, mas eles já preservavam os corpos das pessoas, lógico que aí com um significado mais religioso do que medicinal, mas eles tinham técnicas avançadas de medicina, como prever a gravidez, como prever doenças já psicológicas com comportamento. Então o Egito ele se destacava fora das outras culturas como uma cultura que tinha um conhecimento medicinal muito grande e avançado. Outro ponto muito interessante do povo egípcio era a constituição familiar deles. Eles já a essa época, eles não tinham diferenças entre homens e mulheres. As mulheres ocupavam um espaço muito relevante dentro da sociedade, podendo ser desde faraó até mesmo sacerdotisas e coordenar a família. Ela não tinha a sociedade hierarquizada como no Oriente Médio, onde era extremamente patriarcal. O homem era o responsável e a mulher, às vezes, até mesmo um objeto, era vendida como qualquer coisa. Mas a mulher, ela tinha exatamente o mesmo valor que o homem. Inclusive, basicamente, na civilização antiga, o Egito é um dos únicos que tem mulheres à frente, como a mais famosa de todas, Cleópatra, mas existe isso aí, gente. Isso aí. Tem Nefertiti e entre outras. Um reinado feminino. Eles já tinham essa concepção. E aí eu quero para um outro ponto interessante, que agora eu vou falar com vocês, a respeito da religião do Egito. E aí agora a gente já vai começar a caminhar para você entender a interferência desse povo para o povo hebreu que estava em formação. O Egito, ele constituía basicamente a sua religião em um politeísmo maluco. Eles tinham vários e vários deuses. Tudo que se tocava, que existia, era basicamente um deus. E eles eram monistas. O que é monista? Monista é que eles enxergavam o mundo de uma forma única, aonde o bem e mal eles não se opunham, o bem e o mal se complementavam. Era necessário para trazer um equilíbrio aí, né? Um conceito de divindade que se opunha, mas que equilibrava. Podemos dizer que o bem e o mal se combinavam em uma síntese, vamos assim dizer. Por exemplo, o Horus, que era o deus do Baixo Egito, e o Sete, que era o deus do Alto Egito, eles viviam em guerra, eles viviam em conflito. Mas eles, ao mesmo tempo, somados, eles significavam todo o Império Egípcio. Eles significavam o equilíbrio entre o Alto e o Baixo Egito, né? E aí cada deus, ele tinha o seu nome, que era o nome dado pelos homens, e além de ter o nome dado pelos homens, ele tinha também um nome secreto, que era uma identidade que somente o Deus conhecia, esse Deus conhecia, e às vezes ele revelava para alguma outra pessoa, para algum sacerdote, e esse sacerdote poderia utilizar esse nome secreto em rituais de magia oculta. E aí é por isso que o Moisés, quando se encontra com Deus na sarça, não é verdade? E aí ele está tão interessado em perguntar o nome de Deus. Olha, o que eu vou falar para os egípcios? Qual que é o seu nome? Por quê? Moisés queria conhecer a revelação única do nome de Deus. E aí o que é interessante? Porque o nome, ele tem a concepção de limitação, o nome limita. E aí Deus, ele não se limita. Deus, ele não apresenta para Moisés um nome. Ele fala, eu sou o que sou. Ou se você fizer uma tradução ao pé da letra, ele fala, olha, eu serei o que serei. Eu revelo para você à medida que eu vou me revelando na história. Então Deus, ele não dá um nome para Moisés. E Moisés, que é acostumado com esse tipo de constituição à deidade, que é um Deus que tem um nome próprio, que é dado pelos homens, ou seja, Deus ele pode ser batizado e ao mesmo tempo é um Deus que possui um nome secreto, um nome oculto que é revelado a poucos.
a uma determinada casta. Moisés ele está intrigado, ele quer saber o nome secreto, já que esse Deus está se revelando para ele de forma secreta. Mas Deus então não se revela de uma forma secreta. E aqui alguns historiadores vão dizer que Moisés ele não compreendeu Deus como uma forma absoluta. Ele compreendeu Deus como um Deus maior do que os outros deuses, mas que coexistia com esses deuses. E essa concepção de monoteísmo, de você acreditar em um único Deus, ela vai se construir tempos depois, à medida que Moisés vai se relacionando e ele vai conhecendo esse Deus. E é por isso que nós temos as 10 pragas, porque Deus ele precisa mostrar não só para o faraó, não precisa só subjugar os deuses do faraó, do Egito, mas Deus precisa construir em Moisés a identidade única de que ele é um Deus verdadeiro. E ele precisa construir no povo de Israel que estava se formando aqui uma concepção de deidade única, de monoteísmo. E aí a gente precisa entender que o Deus ele era dividido em várias partes integradas. E aí eu separei algumas aqui pra gente. A parte Ba, que era a transcendência de energia espiritual. É o que nós chamamos, podemos dizer talvez, de Espírito Santo, não é verdade? O Ka, que era o poder vital, a existência, o fôlego de vida de um Deus. O Shut, que era a projeção divina no mundo material. É quando Deus se revela no nosso mundo material. O Ib, que é a consciência divina. O Akit, que é o poder divino. E o Sekent, que é a força bruta divina. E além disso, os egípcios eles possuíam um imenso panteão, que é um imenso número de deuses. E aí eu vou citar pelo menos os mais importantes, porque senão essa aula não vai acabar, do tanto de Deus que a gente tem para citar deles. Ra, que era o Deus Sol, que é considerado o maior Deus de todos, que ele se une a Amon, que é um outro Deus que eu vou citar aqui para frente, eles formam um Amon-Ra, tá? Nós temos o Nut, que a deusa representada, a figura feminina, ela é a mãe de Ra, ela que dá a luz ao sol, né? E ela engoliu Ra e ela está formando a noite, e todos os dias de manhã ela faz renascer. Ou seja, veja como que é um conceito um pouco arcaico aqui de divindade. Nut, é a deusa da noite, ela engole Ra e ela dá a luz a Ra todo dia de manhã. É um equilíbrio, isso acontece sempre. Então, para o sol nascer, significa que a deusa Nut está gerando Ra. E você tem Ísis, que é a esposa de Osíris, é a mãe de Horus, ela que protegia a vegetação, ela que protegia a semeadura, né, vamos assim dizer. Nós temos Horus, que é o deus falcão, aquele cabeça de falcão. Ele é filho de Ísis com Osíris e ele é cultuado como o sol nascente, com aquele que tem o poder de trazer a luz. Nós temos Osíris, que é o deus dos mortos, que também é o deus da fecundidade, é o deus que faz o controle entre a semeadura e a colheita. Nós temos o Set, que ele é colocado aqui como o grande inimigo de Osíris, que é o Nilo, né, representatividade do Nilo, e ele é o vento quente que vem do deserto para trazer o mal, para secar a colheita. E a gente tem Amon, que é trazido aqui como o deus que é cultuado junto com Ra. Ele é o Amon-Ra, nessa soma. Para você ver aqui, nós não temos o conceito no Egito de Deus e diabo, de bem e mal. Os deuses que têm a concepção ruim são deuses que equilibram, que trazem um equilíbrio para o panteão, para a existência do povo egípcio. E é interessante que o faraó, ele era cultuado como um deus, ele era cultuado como uma divindade. E toda vez que existia, por exemplo, um período de seca, aonde o Nilo ele secava, ou um período de chuva, que o Nilo transbordava e as plantas elas não tinham como crescer, eles entendiam que existia uma fragmentação entre essa coexistência das divindades e provavelmente o faraó era o motivo desse desequilíbrio. E aí é então que existiam as rebeliões, eram suscitadas essas rebeliões, porque se diziam que o faraó ele não tinha o governo total, ele não tinha um governo absoluto, ele era um deus fraco, ele estava trazendo um desequilíbrio. Um outro ponto interessante aqui do povo egípcio, é a morte.
A morte vista para o egípcio, eles tinham uma concepção de eternidade, diferente de todos os outros povos. E eles acreditavam que se um egípcio morria, ele precisava ser enterrado, né? Ele precisava de uma cerimônia, um velório, completamente alinhado, seguindo ritos rigorosos, porque se isso não acontecesse, o egípcio que faleceu, ele morreria para sempre, ele morreria dentro da morte. E esse era um dos maiores medos do egípcio, morrer dentro da morte. Eles cultuavam a vida eterna. E isso influenciou demais os hebreus, essa concepção de vida após a morte. E influencia até hoje. Essa concepção de paraíso, essa concepção de viver no inferno, uma vida atormentada, é uma revelação que os próprios egípcios já tiveram no seu tempo a respeito do céu. Lógico que céu e inferno, né? Lógico que o pecado corrompeu e eles já não tiveram uma revelação completa. Nós temos que entender, meu querido, que toda verdade provém de Deus. Então, se esses povos, eles têm uma concepção de verdade, nem que seja mínima, essa verdade, ela provém de Deus. Logicamente, toda verdade dada ao ser humano, ela é corrompida pelo pecado. Afinal, nós somos caídos, não é? E aí eu quero entrar agora na segunda parte, que é a relação do povo hebreu com o Egito. E aí você precisa entender o seguinte. Deus chamou Abraão, ele estava lá na região da Mesopotâmia, que nós vamos estudar mais para frente, e Abraão ele veio para a terra de Canaã. E aí houve uma grande seca, ele desceu até o Egito para poder se alimentar, para poder comprar mantimentos. Esse é o primeiro contato que a gente tem de Abraão como patriarca com o Egito. Basicamente, um outro segundo contato que a gente vai ter é já com o filho de Jacó, com José, que você conhece a história, ele é vendido, né, como escravo, ele vai preso, ele vai para o Egito, que era o grande império da época, ele dominava aquela região, o Egito já era um império aqui, e aí então José, ele tem toda aquela provação com a mulher de Potifar, aonde ele é preso, e aí ele alcança o ápice de governador de uma província do Egito. É o que nós chamamos aqui de grão-vizir, que é utilizado como o relato histórico, né? O grão-vizir era o governador das províncias do Egito. E aí é interessante que aqui começa a se formar uma nova história, um novo momento para o povo hebreu. O povo hebreu ele estava agora, um povo tribal, com os irmãos de José, e aí existe todo aquele momento em que José se revela para eles, num momento também de seca, eles descem para o Egito. E aí você precisa entender que a cultura do povo hebreu ela é extremamente influenciada nesse período. Por quê? José, ele teve uma esposa que era Asenate, que ela era de linhagem sacerdotal, e ele teve 2 filhos, Efraim e Manassés. Esses 2 filhos, eles têm sangue egípcio. Então o povo hebreu aqui já começou agora a se relacionar diretamente com os egípcios, fazendo de certa forma uma miscigenação, uma mistura. E aí então o povo ele vem morar, o povo hebreu, essas tribos elas vêm morar no Egito, e ao vem morar no Egito eles vão para a região de Gozém e lá eles começam a se estruturar. E aí você precisa entender que essa civilização, ela trouxe para o povo hebreu um extremo avanço para eles. Um extremo avanço de tecnológico, um extremo avanço de entendimento como civilização. E aí, com o passar do tempo, a gente tem aí, cerca de um grande tempo depois, um faraó desse império chamado Ramsés II, que é relatado pela Bíblia. Ele começa a fazer o sistema de corvéia. Lembra que eu falei no começo da corvéia, um sistema de escravidão? Ele toma os hebreus como escravos, ele convoca para um trabalho escravo para construir 2 cidades, as cidades de Pitom e a cidade de Ramsés. E aí ele começa um período de árdua escravidão nos hebreus. E esse período de árdua escravidão nos hebreus é um período que faz parte do plano de Deus para a libertação do Egito, né, desse povo, para a constituição de como povo. Eu acho que é interessante notar aqui, fazer um ponto, que os hebreus nunca foram livres no Egito. Desde a entrada até a saída, eles sempre foram escravos, porque eles sempre deveriam pagar tributos e sempre estavam sujeitos a esse tipo de trabalho forçado chamado corvéia.
mas eles gozavam de liberdade. E essa liberdade ela foi cerceada por meio de Ramsés II. E aí a gente tem a figura de Moisés, um hebreu que cresceu dentro dos palácios, um hebreu que cometeu um homicídio e ele precisou fugir, Deus se revelando para ele, e aí Deus chama ele para jogar as 10 pragas ao faraó. E aí é interessante, eu quero aqui falar um pouquinho dessas 10 pragas, para que você entenda a relação do Deus de Israel confrontando a deidade do Egito antigo. A primeira praga, a água se transformando em sangue, Êxodo capítulo 7. Basicamente isso aqui, meu querido, é a ofensa a Osíris, que era a deusa da fecundidade. Segunda praga, as rãs, é uma ofensa a Eket, que era a deusa dos partos, que ela tinha cabeça de rã, ela que trazia um equilíbrio. Terceira praga é a dos piolhos, era Tote, o conhecimento, aquele que discernia esse tipo de cura, de praga, de chaga. Quarta praga, as moscas, era uma ofensa ao deus Sete, que ele controlava os ventos que vinham do deserto, né? A quinta praga, a praga que veio sobre a pestilência, os bois e as vacas, e aí atingia basicamente 2 deuses, o Apis, que era o deus da fertilidade dos rebanhos, e o Hathor, que era deus vaca, que era adorado. Você tem a sexta praga, que era feridas nos egípcios, e aqui está influenciando a medicina local, que também era muito avançada, era a deus Nefertem, que era responsável pela cura. Você tem a sétima praga, que era ofensa ao deus Nut, que era o deus dos céus, que aí vem a sétima praga, é a chuva de pedras. Você tem a oitava praga, que é os gafanhotos, era a deusa Ísis, que estava afrontando a vegetação. A nona praga, que era a escuridão total, e aí o afrontamento a Ra, porque ele que era o deus Sol. E aí você tem a décima e última praga, que era a praga da morte. E aí, especificamente, a gente está falando da morte aqui do filho e herdeiro do faraó, que seria o próximo faraó, o próximo deus, vamos assim dizer, que é o Renenutet, que é essa deusa era fazer a proteção do filho do faraó, e ela falhou. Aqui, meu querido, nós temos a constituição de que todos os deuses egípcios falharam. E eu separei somente alguns deles. Se eu fosse citar aqui todos os deuses que foram vencidos, a gente ia ficar aqui muito tempo, porque eles tinham muitos deuses. Eu separei somente alguns deles, tá? Os deuses diante do Deus verdadeiro, Deus de Israel, todos eles falharam, sem exceção. Esse é o primeiro encontro aqui. E aí a gente tem a libertação do povo de Israel do Egito, eles saem, e aí eles saem com essa carga cultural como povo. E é por isso que o povo hebreu eles têm tanta dificuldade de adorar um Deus verdadeiro. É por isso que quando Moisés sobe ao monte Sinai, eles ficam pouco tempo depois, eles fazem um bezerro para adorar. Por quê? Para eles era comum tentar fazer um Deus com a forma de animal. Os deuses egípcios, eles tinham sempre, vou até colocar uma imagenzinha, uma fotinha para você, eles sempre tinham o corpo humano e a cabeça de um animal, era sempre assim. Então é por isso que o povo hebreu tinha essa dificuldade. E aí a gente tem o segundo encontro do povo hebreu com os egípcios. E aí não é um tempo tão glorioso do Império Egípcio, que é com Salomão, quando Salomão ele faz o contato de se casar com uma princesa egípcia, lá em 1 Reis 3, no capítulo 1, e você tem uma influência de Salomão, e essa influência é interessante porque Salomão ele faz uma referência direta a 23 provérbios de sabedoria do próprio Egito. O Egito ele tinha uma sabedoria avançada de escritas, e o Salomão, com toda essa sua sabedoria, ele fez um paralelo entre esses escritos e entre os escritos dele. Então você já tem algo interessante aqui. Você tem pelo menos 23 provérbios de Salomão, que são provérbios que Salomão se apoderou de outro povo, que é o povo egípcio, que tinha uma sabedoria também avançada. Mas aí você deve estar me perguntando, pastor, mas então toda a palavra de Deus ela não é inspirada? Claro que é inspirada. Inclusive Salomão ele está falando que os provérbios dele, se você pegar o capítulo 1, é de tudo que ele aprendeu da vida. E se ele casou com uma egípcia,
ele aprendeu provérbios que são verdadeiros. Lembre, toda fonte da verdade provém de Deus. E se provém de Deus, a fonte da verdade, esse mecanismo de verdade, que também é revelado a outros povos, provém de Deus. E Salomão, se entendeu que aquilo é verdade dentro da sabedoria que Deus deu para ele, ele registrou isso no seu livro de Provérbios. Então olha que interessante como que a sabedoria avançada dos egípcios influenciaram Israel. E a gente tem um segundo aqui período da história entre Israel, tem esse contato aqui que está lá depois da divisão entre Reino do Norte e Reino do Sul, quando o Reino do Norte já tinha sido destruído e deportado pelos assírios. Você tem apenas o Reino de Judá, que é o Reino do Sul, quando o faraó voltou a aparecer aqui no radar bíblico, e aí ele tem o intuito de reconquistar Jerusalém, de tentar expandir o seu império, mas a Bíblia apenas vira um capítulo para o outro, então a gente não sabe um período de tempo aqui, mas provavelmente durou pouco tempo. A gente tem o avanço agora dos babilônicos crescendo e dominando o Egito. E o Egito, então, ele fica ali naquela região do Egito mesmo. O período maior do Império Egípcio é o período basicamente aonde Israel estava. Quando Israel ela é dominada por Ramsés II. É quando o Egito ele domina não somente o Egito, mas quando ele pega um pouco do crescente fértil, crescendo por Israel, vamos assim dizer, por a terra de Canaã, e ele vai quase ali até o reino dos hititas. E aí nós vamos colocar um mapinha para você ver aí, em verde, é onde esse Império Egípcio cresceu. E o Império Egípcio é muito interessante porque eles eram muito avançados para a sua época. Eles criaram escritas de sabedoria, eles criaram escritas medicinais, deixaram a medicina registrada, e eles eram um império muito avançado para a época. E foram um império que fizeram uma grande revolução bíblica. Afinal, o começo do povo de Israel, lá em Gênesis e Êxodo, dialogou diretamente com o povo egípcio. O começo, o surgimento dos patriarcas, e aí você vem já com Moisés, um grande libertador, a concepção de Moisés como um líder e o relacionamento de Moisés com Deus foi muito influenciado pela forma como ele se relacionava com os deuses no Egito. Veja que as construções egípcias eram sempre em formas geométricas, avançando, um alto, um cume de um monte, uma pirâmide, por exemplo. E Moisés sempre queria se falar com Deus, ele subia até o Monte Sinai. É claramente uma relação que Deus estava muito alto, que Deus estava em um tipo de relação diferente da nossa, tá bom? Essa aqui, já caminhando para o final da aula, quero dedicar para você aqui um livro, indicar para você Os Outros da Bíblia. Eu tirei boa parte do conteúdo aqui desse livro. Eu vou deixar aí na legenda desse vídeo também. Qualquer dúvida que você tiver, comenta aí no vídeo, nos comentários, faça o seu comentário, nós vamos colocar aí, tentar explicar ao máximo as suas dúvidas a respeito disso. Nós temos um grupo de WhatsApp, então se você quiser entrar, eu vou deixar o link também. Só você clicar, você já vai entrar nesse nosso grupo do WhatsApp. E esse material, a aula que eu fiz, o esboço que está aqui, eu vou disponibilizar para vocês com todos esses mapas e você pode prosseguir aprofundando mais, tá bom? Essa foi a nossa primeira aula, espero que você tenha gostado. Mais uma vez, sou o pastor Isaías, me segue lá no meu Instagram, vou deixar aqui meu IG, @idfernandeslucas, no meu Facebook, Isaías Fernandes. Será um prazer te ter comigo, caminhar junto. Deus te abençoe.